E o que fazer quando a criança cai e bate a boca? Para falar sobre o trauma dentário, convidamos o cirurgião dentista Ricardo Coringa. Bom dia. Bom dia, Soares. O que fazer então? O que os pais devem fazer? Soares, como qualquer traumatismo, né, as crianças estão suscetíveis e muito importante é, naquele momento do trauma, os pais ficarem atentos aos sinais vitais da criança, né? Verificar se elas estão respirando bem, né? Verificar se não há algum tipo de sangramento e naquele momento estancar aquele sangramento, conversar com a criança, né, até a fim de testar a função neurológica da criança e aí sim, depois de examinada como um todo, prosseguir para um hospital de pronto atendimento. Em casos mais graves, você deve contactar o serviço de resgate pelo 192, de como qualquer forma, assim sendo de forma secundária, o traumatismo dentário ele deve ser visto de forma secundária. Olha, a Viviane Sampaio mandou aqui a pergunta para a gente. Ela disse que tem uma filhinha de 4 anos e estava andando de bicicleta, bateu com a boca na calçada, o dente acabou saindo e ela até engoliu o dente. Ela pergunta, em casos como esse, o que é o mais certo fazer? Bom, Viviane, bem interessante a pergunta. Os pais ficam muito alheios ao que fazer no momento, né? Se for um dente de leite, que a gente conhece como, na odontologia como dente descido, esse dente não pode ser reimplantado, até mesmo porque ele pode traumatizar o dentinho permanente que está por vir. A gente denomina um ato que chama de anquilose, é como se o dente ficasse soldado, né? E aí o dentista é o melhor profissional para dar o segmento do tratamento, né? Através de um exame clínico criterioso, um exame radiográfico, ele vai conseguir identificar se há necessidade de passar um aparelhinho para ele, receitar um aparelho que vai manter o espaço para que aquele dente possa descer. Ou às vezes não, e aí a criança fica com aquela janelinha típica da infância, não há nenhum problema. A Laila Rodrigues pergunta como saber se uma criança que ainda não fala teve o trauma dentário. Bom, a gente sabe que em certa faixa etária a criança não consegue ainda comunicar com os pais, né? E aí os pais têm que ficar atentos aos sinais e sintomas da criança. Principalmente uma característica muito grande dos traumas faciais é a presença de escoriações na área de cabeça e pescoço. E aí o pai deve examinar a boquinha da criança com uma lanterninha, à procura de algum hematoma, algum sangramento na gengiva, tá? Ou então até mesmo um choro intermitente, a criança está chorando de forma não normal, né? E os pais devem ficar atentos a estes sinais, né? E até mesmo um dentinho, a ausência de um dente de forma atípica na cavidade bucal, um dente que está torto, então isso vai ser um sinal que ali teve um trauma. O George Pereira mandou aqui pra gente a pergunta, ele disse que tem um filho de 6 anos, ele caiu andando de skate, quebrou alguns dentes e hoje ele tem 10 anos de idade, a criança, e ele fala aqui que ele tem uma certa dificuldade para abrir a boca e pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o trauma que ele teve há uns anos. Olha, bem interessante também a pergunta. Possivelmente sim, essa criança ela bateu com o queixo no chão, né, com o mento, e talvez tenha passado despercebido no serviço de pronto atendimento, essa criança pode ter tido uma fratura na articulação da mandíbula. Então é mandatório que no atendimento da criança que sofreu um trauma de face, que seja feita uma tomografia ou até mesmo uma radiografia para ver se não teve algum comprometimento da articulação da mandíbula, que de forma tardia pode trazer algum problema. E hoje a gente conhece como a DTM, a disfunção temporomandibular, né, que são estalidos na articulação, dificuldades para abrir a boca. Então é muito importante, é mandatório. Se a criança caiu, bateu com o mento, mesmo que seja um corte, é mandatório fazer uma tomografia da face. E, doutor Ricardo, em alguns casos a gente já viu crianças que tiveram trauma, perderam um dentinho. Quando nasce aquele dentinho que a gente chama de permanente, ele vem de uma forma escurecida ou com alguma anomalia, vamos dizer assim, ou de uma forma diferente. Tem tratamento também para que ele volte a ser um dentinho claro, normal? Isso, tem sim. Na verdade, foi um dente que possivelmente não foi tratado no momento do trauma e vai ser tratado de forma tardia. Né? Aquele dente vai ter que ser submetido a um tratamento de canal e posteriormente a um clareamento dentário. Esses dentes que sofrem esse tipo de trauma, com o tempo eles ficam escurecidos, né? E você pode fazer um tratamento para clarear esse dente e dar uma longevidade ao indivíduo. Doutor Ricardo, o senhor também é um pesquisador, né? Inclusive o senhor recebeu uma comenda da Câmara Brasileira de Cultura e da Academia Tiradentes de Odontologia. O senhor se baseia a sua pesquisa em quê? Recentemente eu estou concluindo um processo de mestrado e nós estamos fazendo uma pesquisa muito interessante com a ostra, essa ostra que a gente come na praia, para ver o potencial dela em crescimento ósseo, né?
Nós estamos realizando na universidade um experimento no qual estamos operando ratos, fazendo alguns efeitos ósseos e implantando esse produto feito a partir da ostra para ver se vai crescer o osso, né? Para ver se vai proliferar. E isso é muito importante para a nossa área porque é uma fonte renovável, né? Você pegar uma casca que muitas vezes é jogado fora e você consegue, né, de alguma forma, fazer com que ali cresça osso, né? Então, a gente está acreditando muito nesse trabalho e é um trabalho que a gente tem feito de forma ainda primária e vai ser muito mais aprofundado com o tempo. Muito obrigado, doutor Ricardo, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia, quadro Saúde. Obrigado.